E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Flores e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o estilo de decoração colonial. Se você quiser entender um pouco mais as características, as cores predominantes, um pouco dos elementos que compõem esse estilo de decoração, vem comigo e roda a vinheta. Antes, é muito importante você deixar aquele like maravilhoso, viu? Nos ajuda muito, tanto a divulgar o nosso trabalho, a recomendar o nosso conteúdo para outras pessoas e não tem custo nenhum para você, é muito importante. Então, muito obrigado pelo seu joinha, viu? E se você está passando por aqui pela primeira vez, já não perca tempo. Se inscreve aqui no canal, tanto o botão vermelho quanto o sininho. 2 vídeos por semana com conteúdos muito relevantes para você que está construindo, reformando ou até mesmo redecorando o seu ambiente. O estilo colonial, ele acaba sendo muito confundido pelas pessoas com o estilo clássico. A gente até já fez um vídeo aqui no canal, vou até deixar aqui no card acima se você perdeu esse vídeo, que é muito importante você acompanhar para caso você ache que é a mesma coisa. Mas não é, tem algumas nuances, tem algumas diferenças, elementos, características que vai diferenciar um do outro. É claro que tem coisas que são muito próximas, mas também tem coisas que são bem distintas. Então é por isso que é importante você acompanhar esse vídeo para entender um pouco mais desse estilo colonial que é muito bonito. Antes, se você tem algum estilo que você quer que a gente fale, deixa aqui nos comentários, viu? Que é muito importante. Às vezes você tem algum estilo que você gosta, que você ama, que você quer reformar ou quer redecorar sua casa, deixa embaixo que a gente vai trazer esse conteúdo também aí pra você, viu? É muito importante o seu comentário aqui embaixo. O estilo colonial, na realidade, acaba sendo muito comum lá nos Estados Unidos, muito utilizado lá. Estados Unidos, Canadá, sabe esses programas americanos que a gente acaba vendo na TV? Não sei se você já assistiu uns Irmãos à Obra da Vida, Ame-a ou Deixe Vancouver. Esse tipo de decoração, de ambientação, é a ambientação colonial. É muito característico do colonial, então é muito comum a gente ver nesses programas americanos. Porém, esse estilo colonial tem algumas particularidades, tanto desse estilo colonial americano, vamos dizer assim, que é o que eu acabei de falar, quanto também o estilo colonial brasileiro, né, que na realidade tem algumas diferenças entre esses dois tipos de decoração que eu vou trazer aqui para vocês. Então, para a gente entender um pouco, o estilo colonial, por exemplo, americano, né, o americanizado, ele acaba sendo mais derivado da Europa, bem mesmo na época da colonização. Por exemplo, quando os ingleses foram até os Estados Unidos para colonizar, a forma de construir, a forma de decorar, acaba remetendo muito o americano para o europeu. E nós, brasileiros, acabamos tendo o nosso estilo colonial um pouco diferente. É claro que a nossa colonização também veio da Europa, de Portugal, porém, a nossa cultura e a natureza é um pouco diferente. Então, por isso que o estilo colonial brasileiro é um pouco diferente do estilo colonial americano. Mas são pequenos detalhes que mudam um pouco, que é o que a gente vai trazer aqui para você. O estilo colonial, na realidade, ele sempre nos remete ao campo, seja ele, né, o americano ou o brasileiro. Sempre que você entra numa casa mais colonial, sempre te remete a uma casa de campo, a uma casa assim mais aconchegante, num ar um pouco mais simples, entende? Então isso é muito bacana você enxergar nesse estilo colonial, que tem como principal característica isso, simplicidade e aconchego. E tem alguns elementos que compõem, né, esse estilo e que são muito característicos também, que é o que a gente vai trazer aqui para você. Por exemplo, o teto catedral. É muito comum a gente ver nesse tipo de ambientação o teto catedral. Fernando, o que seria o teto catedral? Em vez de ter o rebaixo de gesso, a gente ter aquele teto reto, nesses tipos de composição, né, da ambientação mais colonial, é muito comum a gente ver a estrutura aparente da madeira, ver esses tetos mais pontudos, então dá essa sensação de amplitude, de aconchego, e é muito comum. Tem aquelas pessoas que gostam de pintar essa estrutura, né, trazendo até um pouco mais de amplitude, o que pode ser trabalhado, e tem as pessoas que preferem deixar na madeira aparente, o que também acaba ficando muito bacana, acaba fechando um pouco mais o ambiente, traz um pouco mais de rusticidade para o ambiente, porém é também uma opção. E tem algumas pessoas que pintam algumas áreas e deixam outras aparentes na madeira, mas o importante é sempre ter esse teto catedral que acaba valorizando muito a sua ambientação. Um outro tipo de elemento que acaba compondo muito esse estilo de projeto, de decoração, são os destaques
que as portas e janelas têm dentro do ambiente. Diferente de uma pegada mais contemporânea, mais moderna, que a porta ela acaba sendo uma coisa mais discreta, uma coisa mais clean, nesse estilo colonial ele já acaba sendo, né, um pouco mais, ganhando um pouco mais de importância e de valor dentro do ambiente. Por isso que a gente vê, por exemplo, as guarnições trabalhadas das portas e das janelas, pintadas com uma cor diferente, para que ela ganhe e valorize mais o ambiente. Então é muito comum também, se você gosta de ter um ambiente mais colonial aí na sua casa, você trabalhar uma pintura especial para suas portas e janelas. Uma outra coisa muito comum são todos os móveis com puxador. Nada cava, nada fecha o toque, né? Então assim, é muito importante você entender que o puxador, ele tem também uma importância dentro dessa ambientação, porque ele dá um charme a mais para os móveis. Então se você, por exemplo, coloca um pontinho, coloca uma alça mais delicada, você vai trabalhando o seu ambiente colonial. Então também acaba sendo um ponto muito importante aí para o seu ambiente. Antes da gente terminar o vídeo, deixa eu só fazer uma pergunta. Tá gostando desses elementos que compõem o estilo colonial? Então, a gente montou uma pasta lá no Pinterest com mais imagens de referência, inspirações. Sabe esses puxadores que fazem toda a diferença para o ambiente? A gente tem várias opções lá para você dar uma olhada. Então a gente vai deixar o link aqui na descrição, vai ser o primeiro link para você acessar. Uma outra coisa que não pode faltar dentro do ambiente colonial é a integração com o verde. O que seria o verde? Plantas e arranjos. É muito bacana para você que gosta desse tipo de móvel mais colonial, você também trabalhar uma decoração verde, né? Algum tipo de arranjo, algum tipo de planta, seja ela grande, seja ela média, seja ela pequena, porque esse tipo de integração também faz parte da composição colonial aí para sua casa. Então também não pode faltar aí no seu ambiente. As paredes dentro de uma composição mais colonial nunca estão sem nada, sempre estão revestidas com um quadro, com uma prateleira. Então também é muito importante você também trabalhar as suas paredes com esses tipos de decoração em quadros e prateleiras para que você componha melhor o seu ambiente e coloque, né, e ajude a estar colocando, por exemplo, um arranjo, coloque um quadro muito bonito. Então isso também compõe o seu ambiente colonial aí na sua casa. Os móveis é um ponto de divergência do colonial americanizado, vamos dizer assim, do colonial brasileiro. O colonial brasileiro, por exemplo, acaba já trabalhando algumas peças de móveis em madeira de demolição, em madeira mais rústica. Já o americanizado acaba trabalhando sempre os móveis coloniais, né, sempre os móveis pintados num tom sólido, como por exemplo o branco, o cinza, o azul e outras opções. Então é uma das divergências que se dá entre esses dois tipos de estilo colonial, mas acaba sendo só um ponto. Se você quer seguir um pouco mais para o colonial americanizado, você pode sim estar trabalhando com tons sólidos nos móveis, que isso não vai te fazer faltar, não vai perder a característica. E também um outro elemento que é comum, né, dentro desse estilo colonial é o que? Os móveis no estilo almofadado, que é aquela frente e porta trabalhado. Tem um pequeno rebaixo, isso também é muito comum ser trabalhado dentro desse estilo colonial. E as cores predominantes nesse estilo de projeto acaba sendo assim, partindo do branco ou do bege, que seriam a cor primária, e aí você consegue estar trabalhando outros tons. Né? Então assim, você trabalhar muitos tons sólidos, isso é muito bacana tanto nas paredes quanto nos móveis, como eu falei, no estilo mais americanizado. E o que é bacana é que você consegue compor também cores. Trabalhar, por exemplo, tons mais fortes com um tom mais claro, então, por exemplo, uma cozinha no estilo colonial. Você consegue trabalhar balcões baixos num tom mais escuro, como por exemplo um azul marinho, estou dando um exemplo aqui. E em cima, nos móveis que são superior, trabalhar armários mais leves, num tom mais branco, entende? Então é muito comum a gente ver esse tipo de composição de cor. E também o madeirado nesse estilo mais americanizado acaba sendo apenas os detalhes. Um detalhe ou outro no madeirado acaba sendo um divisor de ambiente, acaba sendo apenas um detalhe no móvel. Então assim, o madeirado ele está muito mais presente no chão, né, que você tem aí no seu ambiente, e também no teto. As outras superfícies acabam sendo pintadas do que trabalhar mesmo o madeirado em si.
Já, como eu disse, o colonial brasileiro, vamos dizer assim, também tem algumas diferenças em relação ao colonial americanizado, que seria realmente um uso maior da madeira. Não só em detalhes, mas também às vezes em um móvel inteiro, que também fica muito bonito. Aí vai depender do que você vai querer aí para sua casa. E você, o que você achou, né, desse vídeo? Você gostou das informações que nós trouxemos aqui para você? Deixa aqui nos comentários, que é muito importante. E deixa o like no vídeo se você não deixou lá atrás, que isso é muito importante para nós. E como eu falei, não tem custo nenhum para você. Então, muito obrigado pelo seu like. Se você ainda não se inscreveu, viu se o vídeo ia ser legal para se inscrever, já se inscreve, clica no botão vermelho. Eu tenho certeza que você gostou muito do vídeo e das informações. E se ficou alguma dúvida, deixa embaixo nos comentários, viu? Que é importante para a gente conversando. E também todas as nossas redes sociais vão estar embaixo nos links na descrição. Face, Pinterest, Instagram, é muito importante você nos seguir nas nossas redes para você acompanhar as novidades. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Antes, cortando um pouquinho. Pera aí, eu vou dar só uma pausa para falar uma coisa.